Então vamos falar aqui dos motivos para os não de Deus. Será que tem motivo? Será que é possível compreender e precisamos compreender os não de Deus? Vamos ver também alguns exemplos de orações não atendidas, alguns exemplos na Bíblia de orações não atendidas. Mencionamos o texto de Moisés aqui, mas nós vamos também ver outros exemplos. E talvez o ponto aqui, principal seja as reações apropriadas aos não de Deus. Quando Deus diz não, qual deve ser a minha reação? E o que significa esse não de Deus? Será que Ele me ama? Mesmo quando me diz não, será que Ele me ama? Eu não sei, mas se vocês não forem diferentes de mim, vocês também não vão gostar de ouvir um não. Muito embora essa seja uma palavra que talvez a primeira que nós compreendemos, não é a primeira que nós aprendemos a falar, mas é a primeira que a gente compreende o significado, é do não. A criança aprende desde cedo o não. Pode não saber falar, mas ela compreende. Não, insiste, volta, olha para o pai e para a mãe e vai lá. Não, já sabe o que significa não. O não impõe algum limite naquele momento, o não. E a criança aprende. E você que pensa em ser papai, daqui a algum tempo, mamãe, e acha que o seu filho vai aprender primeiro a falar papai, mamãe, ou papá de comer, não são essas palavras. Também não é o não. Não é o não. A primeira palavra que mais aprende é o dar. É pedir. E tem uma relação entre o pedir e o não. Nós vamos falar aqui de orações não atendidas. Orações não atendidas você pede, não é? Seja, talvez você mesmo, isso que estamos tratando agora, você mesmo esteja passando uma situação, uma frustração, uma qualificação profissional. Aí eu quero passar naquela universidade, naquele vestibular, eu quero estudar naquela universidade. Puxa, bati na trave pela 10ª vez. Tem gente que está nessa situação, talvez você não esteja na 10ª vez, mas é difícil. E você pode estar enfrentando uma situação como essa, ou mesmo no emprego que não vem. O não está aí. Pode ser o carro que você quer comprar para adquirir a sua independência, não é? Eu serei independente quando eu tiver o meu próprio carro. Eu quero comprar o meu carro, mas não tenho dinheiro e também não consegui o financiamento. Ainda mais agora com essa redução aí na oferta do crédito, que estamos passando, fica mais difícil ainda. É aquela viagem. Vou falar de algo que eu acho que nenhum de vocês pensam nisso, mas assim, existem pessoas também que pensam em namoro. Eu acho que não é o caso de ninguém aqui, né? Ninguém pensa nisso. Não fica pensando naquela pessoa, né? Eu tenho que arrumar, mas esse príncipe nunca vem, nunca dá certo, ou princesa. Casamento mesmo, aquisição da casa própria, enfim, são tantos nãos que muitos de nós aqui dentro podem estar levando hoje. E como que nós encaramos esses não de Deus? Será que Deus diz não por mero capricho, para mostrar quem é que manda? Mencionei essas situações aqui, mas vocês podem estar enfrentando outras e conhecem muito bem cada um a vida de vocês, e o princípio aqui é o mesmo. O que eu vou dizer para essas coisas que eu acabei de mencionar serve para aquilo que você está passando também. O não de Deus não é nenhum capricho, não é porque Ele quer mostrar, olha quem é que manda, aqui quem manda sou eu. Às vezes nos relacionamentos interpessoais aí, tem pessoas que, por capricho, para mostrar quem manda, é muito comum no mundo corporativo, na empresa, aquele seu chefe, para mostrar quem é que manda, não vai emendar no feriado.
Tem que vir trabalhar na sexta-feira, sim. Puxa, você poderia compensar um outro dia. Não, mas o chefe, ele que manda, você vem. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Claro que Deus pode. Mas será que Ele o faz por capricho? Pode ter certeza que não. E vamos falar aqui pelo menos 3 motivos para os não de Deus. Existem vários outros. Busquem em casa, pesquisem, o campo é muito farto. Nos limitaremos aqui a falar de 3 e não temos a pretensão de esgotar, exaurir todos os motivos dos não de Deus. E não tenho motivo de exaurir por 3 motivos também. O primeiro é que eu não sei todos os motivos, não conheço, já começa por aí. Se soubesse, o segundo, se soubesse, não teríamos tempo. E ainda que tivéssemos tempo, não ia ter uma mudança, efetividade prática na nossa vida, saber todas as razões do não. O importante é como nós reagimos diante dos não de Deus. Mas o primeiro deles que eu gostaria de mencionar são as nossas intenções. Eu peço algo para Deus. Nós já ouvimos muito lá de Tiago, capítulo 4, que fala: pedis e nada recebeis porque pedis mal, pedis para o vosso próprio deleite, não é? Para satisfazer os desejos do seu coração, por isso que você não recebe. E quando a gente pede para satisfazer o nosso próprio interesse, quase sempre vai envolver pecado. Quando é para satisfazer o meu próprio interesse, vai sempre envolver pecado. Então, uma das razões que a gente não recebe é o problema está na intenção, tem a ver com pecado. E muitas vezes, e aqui talvez é a chave que a gente fica perturbado, é que pensa que os não de Deus tem sempre a ver com pecado. Se Deus não atendeu o desejo do meu coração, é verdade, a gente sabe que a Bíblia fala que se pedirmos segundo a vontade dEle, podemos estar certos que já recebemos. João vai falar isso para nós lá na sua carta. Se pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele nos dá. Mas o fato é que nem todo não de Deus tem a ver com o pecado de quem pede. Não é isso. Não é porque eu estou desalinhado da vontade de Deus. Desalinhado, eu quero dizer aqui que estou em pecado para não receber. Um exemplo disso, de um não de Deus, que é um não que deve ter desagradado bastante no primeiro momento, a gente sabe, e aqui eu parto da premissa de que vocês sabem, de Davi, que teve a intenção de construir o templo para Deus. Davi estava sossegado, já estava tudo bem, estava morando lá na sua casa, lá de cedro, e razoavelmente descansado lá das suas guerras. Então ele vem e fala: como pode eu estar aqui nesta casa e o Senhor está lá numa tenda? Imagina, vou construir uma casa para o Senhor. E quando ele diz isso para o profeta, está na cara que a intenção do Davi é boa. Eu nem preciso consultar a Deus para dizer para o Davi: vá em frente. Imagina, quando alguém vem e fala para mim: Davi, se Deus quiser, eu convido para vir comigo à igreja, se Deus quiser, eu vou com você. Eu falei: Deus quer. Eu nem vou buscar, nem vou perguntar a Deus se Deus quer, eu sei que Deus quer. Eu disse: você pode vir se Satanás lhe impedir. Você pode não vir se Satanás lhe impedir. Agora, se você for atender a vontade de Deus, você vai estar aqui. A vontade de Deus é que você venha. Eu nem consulto, nem entro em oração para pedir a Deus um negócio como esse. E aqui talvez o profeta Natan fez a mesma coisa. Davi vem e fala: olha, eu tenho aqui a intenção de construir uma casa para Deus. Natan nem vai falar com Deus: vai firme aí no desejo do seu coração, constrói essa casa aí. Natan sai. Vem a palavra de Deus, o profeta Natan diz: vai desfazer um negócio errado que você acabou de fazer ali.
Você disse que confirmou a palavra do homem, volta lá agora e fala que ele não vai construir, não. E Natã tem a árdua tarefa de ir lá até o rei e dizer, não faz não. Será que Davi, no primeiro momento, entendeu, compreendeu muito bem esse não de Deus? Primeiro, abram suas Bíblias lá em 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas 6. Versículo 8. Farei a leitura e vocês acompanham aí nas Bíblias de vocês. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 6, 8. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver isso em teu coração. A intenção do Davi era boa, legítima. O próprio Deus falou para ele, olha, já que você resolveu isso, bem fizeste em resolver, em construir isso para mim. Davi não estava em pecado em querer construir a casa de Deus, era algo que era bom, reconhecido pelo próprio Deus, mas ele ouviu do Deus um não. Percebe que o não de Deus nem sempre está relacionado a algo que é pecaminoso. É verdade que, se estiver desalinhado, se for de encontro à vontade de Deus, a resposta vai ser não. Mas o não é sinônimo de que está em estado de pecado. Nem sempre. Agora, se for algo que realmente contraria a vontade de Deus, a palavra de Deus, você vai ter um não. Esse é o primeiro motivo que gostaria de mencionar. E o segundo motivo é que Deus tem planos melhores para nós. Nesse próprio exemplo aqui do Davi, ele fala, Davi, você não vai construir o templo para mim. Quem vai construir é o seu filho. E não é só isso. Além do seu filho construir o templo para mim, na sua casa não vai faltar rei. Na sua descendência. Vai ser para sempre. Muito mais honra do que seria construir um templo. Claro que naquela época, fazer uma construção dessa seria algo que traria honra para quem o fizesse. Hoje, para eu ostentar, eu tenho que comprar o meu jatinho, né? Minha lancha aí, enfim, quando vou jogar fora do Brasil, ganho meus 3 milhões aí por mês, a bagatela de 3 milhões por mês, compro logo o meu jatinho, compro uma casa de praia em cada praia que eu possa imaginar que um dia passarei lá alguns dias, então já vou, compro uma casa, deixo lá, não vai ter utilidade, mas tudo bem. Pelo menos eu tenho como sair na revista Caras lá, mostrar a minha casa, tenho que ostentar, né? Naquela época, não se tinha essas roupas de marcas, não tinha essas grifes, não tinha essas coisas todas, mas as pessoas também ostentavam com as construções, com a riqueza do ouro. Quando um rei ia visitar outro, ele ia lá, mostrava suas construções. Então seria para Davi também uma honra muito grande construir o templo, né? Veja que templo que eu construí aqui, quem pode fazer um templo como esse? Mas honra maior seria o seu reino não ter fim, ter continuidade por meio da sua descendência. E era isso que Deus tinha em mente. No caso do Davi, Deus ainda falou para ele o porquê do não. Mas nem sempre nós teremos o porquê do não. É não e pronto, acabou. Não são todos os não de Deus que vem acompanhado de uma explicação como veio para o Davi. O próprio texto de Moisés também, que a gente leu no início, Moisés estava pedindo a Deus para entrar na terra prometida. Nós sabemos que Moisés foi
um dos poucos homens que pisou nesta terra que foi temente a Deus, fiel a Deus. E tantas vezes ele intercedeu a Deus pelo povo e Deus o ouviu. E agora ele vem pedir um favor para ele. Não estou pedindo muita coisa não, Deus. Eu só quero entrar na terra prometida lá. E Deus ficou até bravo com ele. Basta, chega dessa conversa. Não vem me pedir isso novamente não. Só que Moisés vai usufruir de algo ainda melhor. Deus tinha algo melhor para Moisés. Ele mostrou a terra prometida, sim. E Moisés experimentou a morte de uma forma invejável. Imagina Deus falar para você, se organiza aí suas coisas, porque depois vai ali, você vai, né? Você vai morrer, né? E cá imagino que nem dor deve ter sentido. E fisicamente, embora avançada de idade, ele estava bem, estava forte. Simplesmente apagou Moisés. Teve uma morte invejável. E o que é melhor? Ele deixou de entrar na terra prometida lá, que era a sombra do verdadeiro paraíso, e foi para o verdadeiro paraíso. Então, muito melhor do que ter entrado na terra prometida, ele teve algo melhor. E não tenha dúvida de que o não de Deus, ele vai ter sempre algo melhor para você, algo melhor para a sua vida. Pode confiar e descansar nisso. Você pode não compreender, ele pode não falar como falou para o Davi, olha, o seu filho construirá o templo em meu nome, em honrar o meu nome. Ele pode não dizer isso para você, mas confia no Senhor, que o não dele vem acompanhado de algo melhor para a sua vida. Vai depender como você recebe esse não de Deus. Nós citamos 2 exemplos, Davi e Moisés. Nenhum deles, ao ouvir o não de Deus, ficou murmurando, Senhor, Moisés poderia falar? Muito pior coisa fez o povo, eu só bati lá com a varinha na rocha, só por isso o Senhor vai me privar de entrar na terra prometida. Isso não é justo. Vem conduzindo esse povo aqui com tanto sofrimento, o Senhor já tem perdoado tanta gente aí por menos coisa, e agora a mim o Senhor não quer me perdoar. Moisés não faz isso. Davi também não fica chateado com Deus, em nenhum momento. O contrário, vai lá, ora e agradece a Deus. Então, vemos aqui que os motivos para os não de Deus, as intenções, nossas intenções, né? Quais os propósitos, as motivações que nós estamos pedindo aquilo para Deus. Será que está alinhado com sua palavra? Já começa por aí. Sabe, o segundo motivo é que ele tem planos melhores. E mencionamos aqui, assim, eu já tive o privilégio de ir em alguns restaurantes assim chiques, sabe? E tem esse negócio do prato principal e da entrada, né? Eu não sabia. E vi tanta coisa ali que pensar numa realidade que é acessível para todo mundo aqui. A gente vai num churrasco, a picanha vem só no final. No começo é frango, linguiça, pão, né? E o que a gente faz? A gente vai lá e se empanturra todo, né? De pão, quando vem a picanha, a gente já não quer mais. Mas o melhor está depois. Mais ou menos assim as coisas de Deus. Não vai se encher de pão, não. Ele está dizendo para você, olha, não vai comendo, eu não come esse pão, não. Tem algo melhor para você. Espera um pouco. Não vai se encher de frango, de linguiça, não. Espera um pouquinho que vai vir a carne aí. Churrasco é carne, né? Não sei quem inventou outras coisas, mas inventaram aí. Tem churrasco até de legumes, né? Tem. Assim, não estou querendo causar polêmica aí com é vegetariano, não, mas tudo bem, cada um com a sua fé, pode ir lá, mas eu vou, né? Outra coisa, pelo não de Deus, é que os não de Deus são para a nossa própria segurança. Para o nosso bem, nosso cuidado. Às vezes não compreendemos que esta é a verdadeira razão.
Mas imagine vocês, você vai no zoológico, está lá, cheio de leão, e tem a placa, cuidado, ou não se aproxime. E será que a direção daquele zoológico, quando coloca aquela placa, cuidado ou não se aproxime, não ultrapasse aquele limite, é porque eles querem demonstrar que tem poder de direção e que mandam ali, que faz e acontece? Ou será porque eles sabem que se você se aproximar daquela jaula, o leão pode atacar você e pode ferir você? Percebe que esses avisos, os não de Deus, muitas vezes, assim, esse não é um aviso. Cuidado. É uma realidade que vou falar aqui, talvez vocês vão até se escandalizar. Vocês nem conhecem ninguém, nenhum tipo de pessoas como eu conheço e vou contar agora para vocês. Faz um tempo, tinha um colega que estava bebendo e quando foi sair, ele estava dirigindo, isso já monta aí uns 15 anos. Estava dirigindo, ia sair com o carro, até mesmo porque não tem um bêbado que não dirija bem, né? Aquelas pessoas que costumam beber, né, dirigem melhor quando estão bêbados, né? Isso aqui a gente já sabe, né? Então, ele estava tão bêbado, eu insisti para eu ir levar, eu levo você na sua casa, levo o seu carro, outra pessoa vai me acompanhando, tal. Ele não, ele forte, negrão forte, eu não tinha nem como tomar. Se eu tivesse força, eu teria tomado, não teria deixado. Ele entrou no carro, estava assim numa esquina, ele teria que entrar à esquerda. Ele não conseguiu fazer a curva. Subiu na calçada reto, bateu na guia e bateu naqueles postes lá de placa. Aí foi quando eu me aproximei, entrei no carro, tomei a chave. E esse homem quis me bater, era conhecido, né? Me quis me bater, mas eu tomei a chave, senão aqui eu não dou mais. Não, quero me dar a chave do carro, o carro é meu. Eu falei, mas eu não te dou a chave do carro. Ele convencido de que não teria jeito mesmo, colocamos ele no banco de trás lá, e ele apagou depois de muito tempo, e fomos levar, deixamos ele lá. Mas, num primeiro momento, ele não me agradeceu. Se ele tivesse me alcançado, talvez ele tivesse até me agredido fisicamente, como tentou. Mas percebe, ele não via naquilo um cuidado. Talvez eu estivesse até o ofendendo, que ele não seria capaz de pegar o carro e ir até a casa dele. Quantas vezes ele já tinha feito isso? Mas naquele dia ele realmente não tinha mínima de condição. E assim são os não de Deus para conosco. É visando o nosso bem, o nosso cuidado. Ele não faz isso por capricho, como já disse aqui. É visando sempre o nosso bem. Então, quando a gente está diante do não de Deus, a gente precisa ter em mente, no mínimo, essas 3 coisas. Você está certo de que Ele tem algo melhor para nós. E que aquilo é para o nosso bem. Talvez a gente não vai entender. Tem várias funções, os não de Deus. Pode ser uma disciplina, uma correção, uma aprovação. Seja lá o que for, vindo da parte de Deus, é bênção para nós, mesmo os não, que tanto agridem o nosso ego. O não é bom, num primeiro momento, e para os nossos sentimentos. Não vou dizer que eu goste em si mesmo do não, mas eu preciso ter em mente que o não de Deus é um sim em outra direção. Eu tenho que estar em mente nisto. E que o não de Deus, quando dou resposta apropriada ao não de Deus, sempre virá algo melhor do que aquilo que eu pretendia, que eu buscava, que eu almejava, e o Senhor disse não. Alguns exemplos de orações não atendidas. Gostaria de mencionar 2 profetas
Ezequiel e Jeremias são personagens conhecidos, homens tementes a Deus, não é? São pessoas que foram avisados da destruição lá do seu povo. Imagina o sofrimento, a agonia. E eles, com compaixão daquele povo, eles intercedem diante de Deus. Mas Deus não os atendeu. Percebe que não dá para falar que eles não estavam bem intencionados, não é? Mas ainda assim, Deus não os atendeu. E por que Deus não os atendeu? Porque Ele não quis. Se Ele quisesse, Ele poderia, não poderia? Ele não quis. Ele não precisa dar explicações para dizer como age, como faz ou deixa de fazer. Simplesmente não quis. Não atendeu. Mesmo esses dois grandes profetas. E talvez a gente fique na dúvida. Será que esses homens realmente estavam bem intencionados em fazer esses pedidos, tal como... Mas por que o Senhor não os atendeu? Deus chega a falar para eles: olha, ainda que Samuel e Moisés viessem aqui falar comigo, interceder por eles, que eram, na época lá do Ezequiel, tinha-se como referência lá o Moisés, o Samuel, ainda que eles viessem aqui, ó, eu não atenderia. Pode parar com isso. É vã. Temos aqui uma aparente contradição, porque o que a Bíblia nos diz o tempo todo é que nós devemos orar sem cessar, devemos ser persistentes nas orações, né? Agora, tem uma linha muito tênue aí entre a persistência que devemos ter e a teimosia. Deus já falou não, a exemplo do que falou lá para Moisés: basta, não me fale mais nisso. Está decidido. Não estou mandando você esperar. A questão não é o número de vezes que você vai me pedir, eu já decidi, não. Continuar aqui não é persistência, é teimosia, obstinação. E às vezes nós precisamos ter aqui esse time, né? Chegou a hora, não vou orar. Por isso, Deus já falou comigo. Temos também o apóstolo Paulo, que tantos milagres, pessoas que simplesmente tocavam lá a borda lá das suas roupas, o seu manto, eram curadas. Deus ressuscitou pessoas. Enfim, e aqui ele vem e pede. E não fala, ele fala que tinha um espinho na carne, que orou por 3 vezes, e a resposta que ele teve é que a minha graça te basta. Isso é muito fácil para a gente recitar para as pessoas, para encorajar, mas aplicar para si mesmo, quando você está pedindo algo para Deus, e aquilo não é concedido, o desejo do seu coração, ou às vezes até uma necessidade sua, não é concedida, é difícil você aplicar a tua graça te basta. É difícil você aplicar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Muito fácil aplicar na vida dos outros, mas na minha, nem sempre. Agora, se é uma verdade na vida dos outros, é uma verdade também na minha vida. Eu devo viver isso, aplicar na minha vida. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. A minha graça te basta. Se aplica primeiro na minha vida. Não só para as pessoas, mas é muito fácil falar. Isso, a gente não vê Paulo, e a exemplo de outros, murmurando também. Mas, Senhor, eu tenho sido fiel. Olha, se o Senhor não me curar,
Tira meu nome aí, eu não vou estar mais no ministério. É comum hoje a gente ver pessoas dizendo que vai orar. Tem programa de televisão. Não vou fazer a propaganda do programa não, mas vou dizer o que essa pessoa fala. Ela diz, olha, vem aqui, se você não ficar liberto, não ficar curado, eu vou comer a Bíblia. E ele fala isso no sentido literal, não figurado, porque comer a Bíblia no sentido figurado é louvável e devemos fazer isso sempre. O salmista diz que a palavra é mais doce do que os favos de mel, não é? E a gente deve comer mesmo a Bíblia no sentido figurado. Mas essas pessoas dizem, se o Deus que eu sirvo não operar um milagre na sua vida e você não for curado desse vício, eu como a Bíblia. E às vezes dá até vontade, eu confesso aqui para vocês, de ir lá, levar alguém que está naquela situação, e eu ia levar uma Bíblia bem da capa dura, para depois eu dizer, ó, está aqui, vai, faz aí o milagre aí, fica aqui do lado, aí depois, talvez ele nem lembre mais que ele fala que vai comer a Bíblia, eu pego a minha da capa dura, e diz, ó, está aqui, ó, como aí, né? Eu tenho vontade de ficar só vendo, mas as pessoas não aceitam, eu determino. Você não vê essa atitude de Paulo. É não? Como que vamos tratar dos não? Será que o problema é Paulo? Que Paulo também não é santo? Paulo tinha algum vício? Se esse fosse o problema, o que dizer de Jesus? A gente vê o tempo todo. Jesus pede, Deus faz. Eu te louvo, Senhor, na oração quando ele vai ressuscitar Lázaro. Enfim, Deus sempre ouve as orações de Jesus, mas o próprio Jesus teve um não. Jesus não queria, ao final, como homem sabendo do sofrimento, ele não queria passar pela cruz. Não é algo que ele, nossa, que maravilha, agora eu vou ser crucificado. Ele não tinha satisfação, não tinha essa... Ele ficou angustiado, chegou a transpirar sangue. E ele pede a Deus para que livrasse daquilo, se possível fosse. Então percebe que o não, bem característico e muito comum para aqueles que andam desalinhado com a palavra de Deus, é possível também que tenhamos o não, mesmo para aqueles que são justos, como é o próprio Jesus Cristo. Nós não somos justos. Se Jesus Cristo teve o pedido negado, dê por visto a gente, né? E por que Deus não atendeu Jesus? Porque ele tinha um propósito maior. Jesus foi glorificado sobremaneira e tinha um propósito maior. Foi o que nós falamos. Um dos motivos para os não de Deus, uma das razões que nós apontamos é justamente esse, quando Deus tem algo melhor. Agora, o que precisamos entender são as reações apropriadas aos não de Deus. Deus fala não. E nós precisamos entender que o não chega. Não vai insistir ou persistir. Quando você tem um claro não de Deus e insiste, na verdade você não está insistindo, você não está sendo persistente, você está sendo teimoso, obstinado. E não vai alcançar aquilo que você quer só por isso. Devemos ter a mesma atitude que teve. Paulo não encerrou o seu ministério porque não teve o espinho da carne tirado. Eu orei para que Deus tirasse o espinho da carne. Ele não tirou, pronto, não faço mais parte desse ministério. Se quiser que eu continue no ministério, vai ter que me curar. E é tão fácil para o Senhor já ressuscitou pessoas aqui operando através de mim e não quer tirar, então não estou fora. Paulo não faz isso. O próprio Jesus, ele confia em Deus. E ele fala, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E ele com disposição, pela segunda vez, chega lá nos seus discípulos
e vai lá e diz: vamos, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. E ele vai destemidamente, não fica lá murmurando, não tem que fazer assim. É um não, Pai, que o Senhor tem para mim? Ok, e o que é para eu fazer mesmo? Para a cruz? Tá bom, estou indo. Simples assim. E tudo isso, Jesus agiu desta maneira porque confiava na vontade de Deus. Conhecia. Fica fácil para nós encararmos os não de Deus quando compreendemos que Ele pode tudo, pode todas as coisas, e que Ele quer o nosso melhor. Quando nós entendemos que o não de Deus é para o nosso bem, e que Ele tem um propósito melhor para nossas vidas, quando nós confiamos, nós não temos dificuldade em receber os não de Deus. Nossa dificuldade acontece porque muitas vezes não confiamos. Quando você não tem experiência numa determinada área, que você começa um trabalho novo, alguém vem e fala para você: faz assim, você pode jurar não compreender, não saber se aquilo é o jeito certo ou errado, mas aquela pessoa tem uma experiência maior, você acaba fazendo e faz sossegado, até pensa assim: bom, se der errado, o problema foi do meu superior que mandou que fizesse daquele jeito. E às vezes, por confiança naquela pessoa, você já fica tranquilo e obedece, e faz. Com maior razão, deve fazer aquilo que é a vontade de Deus, revelado na sua palavra, quando confrontado, porque siga sempre a vontade de Deus. Melhor do que compreender a sua vontade é obedecê-la, pura e simples, sem medo de errar. O único responsável pelas consequências de quando você obedece à vontade de Deus é Ele. Aqui podemos mencionar Abraão. Deus havia prometido um filho a Abraão. Abraão já estava velho, avançado em idade. Por fim, Abraão tem esse filho, e daquele filho viria a descendência de Abraão. Deus vem e pede que ele sacrifique aquele filho. Abraão poderia pensar: mas não posso, Senhor. Daqui é onde vai vir a minha descendência. Mas Abraão, confiando em Deus, diz: bom, aí o problema é seu. Você quer que eu faça isso? Tudo bem, você falou que ele seria a descendência. Você está pedindo, então, problema seu, estou obedecendo você. Podemos seguir aqui o exemplo de Abraão no sentido de confiar em Deus de tal maneira, e mesmo que aos nossos olhos aquele não seria inaceitável porque não daria certo, teria que ser algo diferente. Quando você for tentado a desafiar ou a recusar o não de Deus, pense: Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Nós temos uma visão limitada. Deus não. Deus não está preso no tempo. Deus criou o tempo. Deus está no passado, no presente e no futuro, e está mesmo antes disso tudo, antes de existir tempo. Então, o desafio que eu gostaria de deixar para vocês aqui essa noite é saber que Deus tem o controle de tudo, sabe todas as coisas, e que o não de Deus não é sinônimo de que Ele não nos ama. Não, Ele nos ama mesmo quando diz não para algo que nós pedimos. E podemos ter certeza que quando nós recebemos o não de Deus, algo melhor vai acontecer na nossa vida. Nós vemos esses exemplos na Bíblia sempre, que veio o não de Deus e foi dada a resposta e aceita. A reação foi apropriada ao não de Deus. Coisas melhores foram colhidas por aqueles que assim receberam. Mais honra. Deus tem o melhor para mim e para você. Não se perturbe o seu coração por uma oração não atendida. Respondida, todas as orações são. Nem todas
atendidas. Nem todas têm o resultado que você gostaria de ter. Mas confia no Senhor, certo de que Ele quer o melhor para nós. Então, o não de Deus para nós é manifestação do seu amor, do seu cuidado, é para a nossa própria segurança. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e que o pastor vai encerrar aqui. E agradeço pela atenção, pela oportunidade e pelo privilégio que tive de conversar com vocês aqui esta noite, pastor. Obrigado, Davi, pelo devocional. Deus abençoe. Quero pedir só para você abrir sua Bíblia lá em Romanos 8, 28, 29 e 30, para a gente poder encerrar. Foi o texto que ele utilizou. E é o texto que 28 a gente sempre lembra e realmente é difícil colocar em prática quando a gente recebe um não. Mas eu acho legal porque o 29 e o 30, ele amplia justamente essa mesma ideia que o Davi colocou, que não só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mas ele explica o porquê que todas as coisas cooperam. Ele diz porque aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A gente vai ficar só com 29. Quando eu penso sobre os nãos de Deus e sobre as respostas das orações que Deus nos dá, na minha mente veio uma imagem de um escultor, que eu já usei na minha mensagem, para poder tentar explicar. O escultor tem exatamente a imagem correta que ele quer esculpir naquela pedra, naquele mármore, naquela madeira. E lá na sua mente tem bem claro o que ele quer fazer ali. Só que para que ele consiga fazer aquilo, ele precisa usar algumas ferramentas que algumas vezes para aquele material vai causar a dor para aquele material. Por exemplo, se quem está esculpindo quer fazer, por exemplo, a imagem de um globo numa madeira, num primeiro momento ele vai precisar pegar um tipo de material que vai cortar a madeira, um machado, e as lascas que vão cair dessa madeira, talvez, se a gente fosse pensar, se nós fôssemos a madeira, vai causar um tipo de dor, porque vai tirar um pedaço nosso. Vai passar aquela faca que vai trazer aquela dor. E naquele momento, talvez se nós somos aquele material, vai falar, mas espera aí, pastor, aqui isso está doendo. Queria tanto isso, é tanto meu desejo, pastor, mas eu não consigo entender. Mas o alvo principal de tudo isso, como a gente tem que pensar, é olhar lá no final, como o Davi colocou muito bem. É para que nós possamos ser a imagem e semelhança do seu Filho. O bem aqui, nem sempre vai ser o nosso bem, mas sempre vai ser o bem de Deus, que é o melhor para nós. Deus sabe exatamente o que Ele quer na sua vida. Deus ainda não perdeu o controle de nada. Se Deus está te dando um não, Ele ainda está no controle. E Ele quer trabalhar, esculpir a melhor imagem do seu Filho na sua vida. E a grande questão é o quanto nós vamos deixar Ele fazer isso, ou qual é o nosso direito como material no meio de tudo isso, de nós ficarmos nos rebatendo e tentando convencer Deus de deixar de nos esculpir e nos formar o que Ele deseja, e Ele não vai deixar de fazer isso. E a gente precisa se render ao verdadeiro pessoa que vai nos preparar para poder sermos o que Ele deseja. E eu quero convidar você a fechar seus olhos, nós vamos orar. E Davi falou sobre várias coisas hoje. Talvez algum pecado, talvez algo que eu preciso me render, talvez alguma coisa que eu preciso entender um pouco melhor, talvez algo que eu preciso esperar mais. E talvez essa noite você esteja passando por alguma situação que você tem falado com Deus, mas
chegou esse culto falando, eu precisava que Deus falasse comigo, e Deus falou comigo, pastor. Tem algo que eu preciso de oração, porque para mim ainda é difícil ainda entender o não de Deus, mas hoje, pela palavra, eu entendi que realmente Deus está trabalhando em tudo isso. E eu preciso de oração para continuar confiando nele. Talvez eu tenha que entregar alguma coisa a ele que eu ainda estou no controle. Talvez eu precise ainda depender dele, talvez eu preciso esperar. E enquanto isso acontece, eu preciso de oração, pastor. Eu quero que o senhor ore por mim, pedindo, pastor, ora por mim para que eu tenha sabedoria de poder confiar que Deus está no controle e que esperar que Ele tenha o melhor. E eu preciso de oração nesse momento. Todos estão de cabeça baixa, todos. Mas talvez você está aqui e você quer dizer, pastor, ora por mim. Tem algo que eu gostaria, não, mas eu quero que o senhor ore. Se você estiver nessa condição, só levanta e baixa sua mão. Eu vou orar no final. Alguém? Amém. 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 Pode baixar. Mais alguém gostaria de dizer, pastor, ora por mim? Tem algo que eu sei que Deus está me dizendo não, mas está difícil, pastor, e eu preciso de oração. Ainda eu preciso tomar decisões. Amém. Eu preciso tomar decisões, eu preciso buscar a Deus, eu preciso da ajuda dEle para conseguir passar por isso e esperar o tempo certo para que eu consiga realmente conseguir me alinhar completamente ao que Ele deseja. Nós vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esse grande privilégio, porque quando a gente vê o Senhor como Pai, aquele Pai que nos ama, e como aquela criança que quer mexer muitas vezes com a faca e o pai vai lá e toma a faca, a gente muitas vezes fica frustrado, mas quando a gente abre um pouco, dá alguns passos para trás e vê o Teu grande amor, o Teu cuidado, a gente fica até sem palavras, porque a gente precisa dessa perspectiva a cada dia das nossas vidas. E obrigado porque essa noite o irmão Davi conseguiu trazer isso para a gente de uma maneira tão clara, através de tantos exemplos. Mas, ó Deus, nos ajude a poder mantermos os nossos corações assim. Sabemos que ao sair daqui vamos passar ainda por lutas, ou tem corações ainda aqui que estão quebrados e lutando por coisas ou decisões que precisam ser tomadas, que o Senhor já colocou no coração desses jovens. Alguns que levantaram a mão, que sabem o que tem que fazer. Mas, ó Deus, eu peço essa noite que o Senhor trabalhe na vida de cada um, que o Senhor, ó Deus, fortaleça, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, preencha cada luta, cada desejo, que o Teu Santo Espírito ajude, ó Deus, que cada decisão tomada seja para a honra e glória do Senhor. Que, ó Deus, cada um de nós nos alinhemos cada vez mais ao Teu plano, que a gente reconheça como a música está tocando, que o Senhor é soberano, e que o Senhor é esse Deus amoroso que quer cuidar de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor se preocupa com cada um de nós. Ó Deus, nos fortaleça. Sabemos que não é fácil viver nos dias de hoje, mas, ó Deus, nos ajude a esperarmos e decidirmos, ó Deus, nos alinhar ao Seu plano, sabendo que o Senhor tem o melhor para todos nós. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, e nos ajude, ó Deus, a estarmos unidos, um orando pelo outro, um fortalecendo o outro, e assim a gente pode continuar adorando ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Nós louvamos e agradecemos o nome de Jesus. Amém, Pai.